que você faria se tivesse tido um capote altamente doloroso e traumático? Tão traumático que você ainda sonha com ele, mesmo depois de reencarnar no mundo de magia. Isso aconteceu com a Letícia, mas sua vida está prestes a mudar ao se envolver com um Lorde Demônio. Vocês se lembram que a Letícia tinha enganado direitinho o Belay com tudo aquilo das denhas e contratos? Pois agora ele e seu javalizinho viraram mendigos. Qual o quê? O Belay fala que vão ficar bem quando tiverem suas moedas. Porém, do nada, dois fulanos entram pela porta anunciando que são as finanças inferno e vão tomar posse do que tiver de dinheiro ali que estiver injustiçado, já que ficaram sabendo da problemática situação financeira do demônio da fortuna. Belay abre um sorriso e se senta com os desconhecidos que a cada segundo que passa me parecem mais com os amigos do Erden. Eles propõem que façam um contrato para que seus pertences sejam usados como garantia, e assim o Belay pode fazer um empréstimo imediato. Ele aproveita para dizer que foi muito sábio comprar as moedas quando estavam valorizadas, mas no momento que o demônio precisa é alimentar quem depende dele. A época de triunfo das moedas vai voltar e até lá ele pode usufruir de seus serviços e depois pagar com o dinheiro que for recuperando. Isso aqui, basicamente, gente, é um agiota. Achando que tudo é um ato de solidariedade, o Belay nem perde tempo em assinar o contrato de novo sem ler. O javalizinho só quer saber do seu inventário, mas o Belay garante que depois compra outro pra ele. No momento não tem dinheiro. Assim que assina, o violinista e Edward Cullen, realmente são os amigos do Erden, tiram os seus disfarces. O próximo passo já pode ser dado. Letícia fala que com aquela negociação, o demônio colocou como garantia seu castelo de diamante e tudo que está dentro dele, e com o dinheiro que pegou pode recuperar seu inventário. Como os negociantes fakes emprestaram a quantia, de certa forma, tudo está em posse de Halstead. O dinheiro que eles obtiveram com esforço, logo vai voltar, e junto de todos os pertences do castelo. Naquela noite em Halstead, no quarto do nosso casal favorito, Erden anda muito ocupado, vendo inúmeras cartas de nobres distantes. Ele ainda não entendeu por que tem tantas e consegue ouvir sua esposa jurando destruição para Belay enquanto dorme. Aquilo tira um sorriso de seus lábios, porém sua expressão muda no momento em que abre uma carta. Que bomba veio dessa vez? De manhã em Halstead, assim que Letícia acorda, já encontra seu marido de pé. Ele não quis acordá-la ao mesmo tempo que ele, já que dormia profundamente. Ela estranha o fato de que o homem voltou a usar sua máscara e parece estar trajado para sair. O que aconteceu foi que as inúmeras cartas que chegaram a Halstead não eram para o Lorde Demônio, e sim para sua amada. Os rumores de seu divórcio se espalharam como água no deserto e vários cavalheiros estavam praticamente fazendo convites para conversar sobre uma segunda união da dama com algum deles, ou querendo só jogar papo fora, sabe? E o mais engraçado é que todos têm idade avançada e dizem ter muitas terras para atrair a senhorita. Erden ficou muito bravo com aquilo e ainda sentia que a melhor coisa era deixar a Letícia ir e escolher seu destino, mesmo que seja com um daqueles. Mas ler aquelas palavras fez seu coração se quebrar em pedaços e ele chorou. Porque é besta também, ainda não percebeu que a Letícia não vai embora nem amarrada. Enfim, o Erden decidiu usar de novo sua máscara sobre seu coração para não ter dúvidas quanto a deixar sua amada ir. No café da manhã, Letícia comenta sobre como Belay deve estar perdido com a situação das moedas, e eles devem se aproveitar disso. A primeira coisa que fizeram foi bater no castelo de diamante novamente disfarçados de grande empresa. Eles deram vários detalhes para instigar a confiança do demônio e perguntam se foi ele quem fez uma grande transição de dinheiro recentemente. A intenção das perguntas é parecer que a empresa está suspeitando de algo. O Belay com olheiras diz que fez uma transição de criptomoedas e os farsantes perguntam por que o inventário onde a quantia caiu tinha o nome de seu empregado. O demônio fala que foi porque a mulherzinha de Halstead roubou o inventário de seu javali. Os farsantes falam alarmados que aquilo é péssimo e que isso pode pôr até seu próprio inventário em perigo. Se eles tentarem usar algum truque desde o inventário do empregado, essas fortunas lá dentro podem estar em perigo. O Belay duvida que aquela humana possa enganar ele de novo, mas é alfinetado com o fato de que caiu na sua armadilha já uma vez. Quanto mais o demônio perder a confiança em si mesmo, mais ele vai confiar nos enganadores, e aí só vai faltar mais 2 passos para seguir no plano maquiavélico.
O primeiro é ser gentil, então eles oferecem um inventário novo sem risco para que todas as suas finanças fiquem em segurança. Se ele entregar seu inventário pessoal, eles farão uma troca segura. Não houve de novo nenhuma resistência da parte do demônio da fortuna, que foi desarmado pelos impostores. Assim que o javalizinho chega, após a visita dos desconhecidos, ele pergunta o que aconteceu. O demônio diz que o comércio demoníaco melhorou muito e agora logo seu dinheiro vai voltar. Quando o empregado percebe que o inventário do Belaire foi trocado, fala pro idiota que ele novamente foi enganado. Na mesma hora chega nossa querida Bastian, representando a empresa Finanças Inferno. Ela tá com uma infração atrás de Belaire e conta do que se trata, mostrando o contrato. A empresa confirmou que ele não tem mais a capacidade de pagar o que deve. Logo, todos os seus bens que estavam na garantia, sejam do seu castelo ou seus bens, serão todos levados. Quando não resta mais nada no lugar e o homem só sabe gritar em desespero, a Queen chega ao lado do marido, anunciando que finalmente parece ter ganho. O Belaire arregala os olhos, possesso de raiva, ao ver Letícia Halstead à sua frente. Urrando, o demônio simplesmente começa a gritar que não acredita que uma Hellis humana ousou roubar seu dinheiro. Durante o processo, ele deixa sua forma demoníaca de verdade à mostra. Chifres crescem em sua cabeça, pelos se espalham pelo seu corpo. Ele se torna um verdadeiro monstro gigante que avança contra nosso casal maravilha. Letícia não se encolhe, ela anda até a criatura e fala que o Belaire escreveu um contrato com ela. Dentro dele foi estabelecido que ele não pode recuperar seu dinheiro e muito menos feri-la. Ela ainda coloca uma advertência sobre a testa do javalizinho e relembra que no contrato, tudo, absolutamente tudo que estava dentro do castelo, sejam objetos ou humanos, desde que fossem itens de valor, seriam confiscados. Ou seja, o empregado também estava incluso. Não só ele, meus amores. Para o choque da criatura, até suas escravas humanas, até mesmo aquela filha dos pobres mercadores, foi libertada. A corrente em volta de todos os aprisionados é quebrada, e o Belaire só pode rugir em sua cara. Antes que seus dentes acabem tocando em Letícia por acidente, seu marido enfia a espada na cara dele, o ferindo, e diz que ele tem que tomar cuidado com a forma que se refere à sua esposa. Ele esteve se contendo todo aquele tempo por ela, mas não vai mais aguentar. O Belaire, ainda na forma de monstro, diz que realmente não tem nenhuma cláusula que a proibia de levar seu inventário, mas aquilo foi uma enganação e vai levá-la ao tribunal demoníaco por conta disso. O homem gira seu corpo, produzindo uma aura maligna ao seu redor e jura que eles vão se ver no inferno depois. E dito e feito, eles realmente foram parar no Tribunal Vermelho que tanto falavam na obra. O Belaire disse que ali só existiam as criaturas da corte, ou seja, Letícia estava lascada. As criaturas do júri da corte tinham cabeças de bode e anunciam que vão averiguar se tudo que aconteceu sobre a senhorita Letícia Grey Halstead é verdade ou não. Ela ignorou, segundo as acusações, a divisão de poderes existentes e criou uma farsa para enganar o grande demônio da fortuna, causando interferência no negócio fictício. A dama não treme de medo e diz que realmente tudo é verdade. As acusações continuam. Depois do primeiro passo, ela colocou impostos imprevistos e, através de um contrato de negócios, retirou toda a fortuna da vítima. Novamente, ela não nega nada e completa que foi tudo explicado para Belaire nos documentos. A lei fala que se deve respeitar o contrato confirmado, não importa os termos. Ele mesmo já tinha dito isso. Belaire diz que isso é baboseira. O contrato era um absurdo. O juiz daquele lugar parece concordar que manchar a reputação de um grande demônio sendo uma humana não é bom, e a justiça virá julgada pela corte. Será que a Letícia está em maus lençóis? O veredicto é que aquela humana é magnífica. Todos estão rachando o bico e falam que não poderiam deixar de ficar impressionados com um golpe tão bem arquitetado como esse. O Belaire fica possesso. Por que a Vossa Excelência está elogiando uma imunda humana? A corte manda ele calar a boca. Afinal, todos os demônios buscam a arte da enganação. Aquilo que ela fez foi uma verdadeira obra de arte. O meritíssimo bate o martelo e anuncia que a partir de agora o Belaire não é mais o grande demônio. Seu título foi totalmente revogado. O fogo envolve o homem, que some gritando, enquanto a caveira ambulante se curva sobre Letícia e diz que pode ver muito mal demoníaco dentro dela.
e, portanto, deseja sua corrupção mais que ninguém. Se ela se converter em um demônio, não vai precisar temer mais nada. Letícia fica sem entender nada. Ela pode fazer isso? O Meritíssimo deseja para ela uma boa luta. Nossa, quem quer ver a skin demoníaca da dívida, levanta a mão. Então eles retornam do inferno para o Palácio de Diamantes. E aparentemente ganharam do Bellaire de forma completa. Diversas joias começam a cair do céu como se tivessem surgindo espontaneamente. Para surpresa da Letícia, dentro do inventário é possível ver todo o dinheiro e item do antigo demônio da fortuna. Uma das humanas escravas diz que o nome original do castelo era Serenas. Quando Bellaire fez um contrato com o antigo dono, ele começou a lotar ele dos humanos que havia enganado. E foi graças a isso que conseguiu seu título de grande demônio, tendo a autoria para mudar o nome do lugar para Castelo de Diamantes. Rompendo com o acordo original, a Letícia foi capaz não só de libertar elas, mas também de ajudar as suas famílias a encontrar sua salvação, já que estava a alma de todo mundo no rolo. A menina que explicou isso agradece imensamente por ter sua vida salva. Diante do olhar da humana, as escravas libertas começam a desaparecer. Isso é porque há muito tempo seus corpos físicos já deveriam ter sumido. Isso não faz diferença. Estão livres para reencontrar quem amam. Todas estão felizes e eternamente serão gratas à esposa do Lorde Demônio. Mal acabou aquela briga comercial e as notícias já se espalharam. Todos estão comentando sobre o fato dos Halstead terem se tornado multimilionários. Tudo ao fato de executarem com triunfo a captura de um demônio. Ah, mas os nobres não são gananciosos. Eles oferecem aos seus trabalhadores ajuda com gastos diários e uma parte financeira dedicada só para os seus estudos. A Bastian está maravilhada com sua mais nova compra, uma linda e maravilhosa máquina de costura de última geração. A Letícia questiona o que a Cásaro comprou com seu último bônus, e não foi nada menos que um barco gigante, ou melhor, um navio, um sonho de compra de uma vida inteira. Mesmo em idade avançada, todas elas seguem tendo seus sonhos pessoais. Alexa, todavia, não parece ter comprado nada. Ela diz que está bem assim. Porém, seu mestre lhe chama a atenção. Erden estende para ela uma joia que parece antiga, com uma pedra no topo do anel mostrado. Parece que aquilo é um presente que sempre foi da Alexa, e quando o castelo esteve em necessidade, ela abriu mão dele por um pouco de dinheiro em benefício de todos. O anel teve muitos donos, mas Erden sempre esteve de olho nele para devolvê-lo no momento adequado, e ele chegou. Alexa não tem nem palavras para agradecer. Letícia é quem está mais feliz ali, já que foi graças à confiança de todos que puderam vencer essa guerra com o Bellaire. O norte aparentemente vai reinar em paz, mas ainda falta um último assunto pendente. De noite, no quarto de Erden, a Letícia puxa o assunto dos papéis do divórcio novamente e informa que os perdeu. O homem não esboça reação enquanto sua esposa pede desculpas. Ele deve estar irritado, já que para ele era algo muito importante. Qual o quê? Ele tá tampando a boca com um sorriso na cara. Para refazer os papéis, eles vão ter que chamar de novo os advogados. E isso vai demorar muito mais tempo pelo visto. Letícia diz que não tem o que fazer, situação chata, mas podem conversar sobre os detalhes amanhã. O Erden chama ela de esposa nessa hora e a dama pede para que a nomeie como Letícia como da última vez. Ela espera não ficar se sentindo estranha se separarem mesmo. Então, para ela é melhor ser chamada de Letícia do que de ex-esposa depois. O Erden fala, antes que ela saia, que gostaria que ela ficasse um pouco mais com ele aquela noite. A Letícia fica corada e vermelha. Ele quer fazer o que com ela a essas horas? Ela gagueja que vai usar outro quarto para não incomodá-lo. Porém, o Erden calmamente caminha até um guarda-roupa, pega algo e volta para perto da esposa se ajoelhando. Ele não teve tempo de falar até agora, mas mais que um presente, estava com vontade de falar algumas palavras para ela. O relógio toca e o presente nas mãos dele é uma fina joia de pedras azuis, um colar magnífico, mas o mais magnífico vem a seguir. Erden diz que não teve como falar isso nos últimos 7 anos, mas finalmente esse dia chegou. Ele dá feliz aniversário para Letícia.
feliz aniversário para sua amada esposa. Terminamos a primeira temporada da última vez e agora estamos em um flashback vendo o pequeno Erden olhar seu rosto que apenas ele enxerga como feio na água. Ele escuta uma barulheira perto do quarto e corre por sua máscara. Quem entra ali é um garotinho ruivo que deixou o pequeno Lorde muito afobado com sua entrada repentina. Seu nome é Hans e ele pede desculpas por assustá-lo. Ele diz que terminou de ler o emocionante livro que Erden o emprestou, e ele adorou. Sua parte favorita foi quando venceram o dragão, a mesma que o Lorde Demônio Mini curte também. Os dois fazem um 3-2-1 para falar o personagem favorito de ambos, que acaba coincidindo no mesmo. Esse tal de Billy Will, que já foi mencionado pela Bastian, era o livro que ela lia pro Erden. Os dois são grandes amigos que fazem tudo juntos. Hans agora está desafiando ele para um duelo. Eles precisam se tornar fortes. Uma hora depois, ambos estão estirados no chão exaustos. O menino pergunta por que o Lorde é tão bom em espadas. Deve ser porque tem os melhores mentores. Já ele acabou nascendo pobre, e o seu trabalho ali ao longo do dia é cuidar dos cavalos. Ele não gosta dessa vida que leva, por isso quer ficar forte logo. Planeja destruir espíritos malignos e monstros, vencer um grande demônio e virar um grande cavaleiro. Nesse momento, Erden questiona se quando ele crescer vai destruí-lo também. O Hans diz que nunca faria isso, já que o amigo vai ser o fiel companheiro do cavaleiro, aquele que possui uma maldição. Ele sorri parecendo confiante e diz que esse tipo de personagem meio triste e sombrio atrai as mulheres. Eles podem ter um mago também no grupo, para ir em outro mundo obscuro e viver aventuras. Hans jura que vai vencer todos os monstros e quebrar a maldição do amigo. Uma promessa linda e feita na inocência, que acaba sendo relembrada pelo pequeno Erden até mesmo na hora de dormir. No café, ele conversa com suas queridas cuidadoras, nossas idosas favoritas, que agora estão jovens. Bastian comenta sobre como ele e Hans adoram as histórias de um autor em específico. O pequeno Lorde conta sobre sua confiança de que vai viajar com seu amigo para derrotar monstros e criaturas por todo o Império. Inclusive, o amigo prometeu romper sua maldição enquanto fazem amigos na jornada. Nesse ponto ele fala uma coisa mais séria. Se quiser continuar sua linhagem, deveria se casar. Mas quem vai querer se relacionar com alguém horrível como ele? Por isso que vai sair em aventura com um amigo. A Alexa jovem era loira, guys, e diz que precisa contar uma coisa. A bomba é... ele tem uma prometida já. Essa história está sendo contada para Letícia, que está chocada com essa anedota. As idosas contam que assim que ele soube da prometida, chorou bastante por pena de quem seria obrigado a se casar com ele. Isso é hilário toda vez que lembram. O Erden quase está se enterrando no chão ali atrás, e a Letícia aproveita para perguntar pro marido o que aconteceu com o Hans. No final, Hans acabou entendendo que o seu serviço com cavalos era insubstituível, e ele era muito bom no que fazia. Ele se mudou para a capital e cuida dos cavalos da família imperial. Aquilo é muito realista. Lá se foram os sonhos e esperanças infantis. Ela comenta que deve ter sido solitário depois que seu melhor amigo saiu dali. Mas ele nega, sempre teve suas grandes amigas Alexa, Kazaro e Bastian, além de todos do palácio, e claro, agora ele também tem a Letícia com ele, sua querida esposa. O fato de que a insignificante Halstead tenha crescido tanto e sua fama se espalhou pelo norte é graças a ela e a todos que ali vivem. Ele só tem a agradecer por ela vir para perto dele. Naquela noite, Letícia, que já tinha voltado ao seu quarto antigo, se lamenta um pouco, já que queria continuar dividindo um com o Erden. Mas não existe mais perigo para precisar dessa precaução. Mas é claro que não teria problema ela fazer isso, né? Afinal, é a esposa dele e uma adulta. Imagina o quão maravilhoso seria para a dama acordar com a seguinte visão todos os dias. E um lindo bom dia desse homem divino. Eu quero. Ela sai da cama para se acalmar e se depara na mesa do escritório com cartas que ainda não tinha lido. Pelo visto, são as mesmas cartas de pretendentes que antes tiraram o sono do Lorde Demônio. E agora? Pouco tempo depois, Bastian corre até o Erden desesperada, o mandando ir até a recepção, onde uma confusão está se formando. Quando o Lorde chega lá, se depara com um monte de velho, quer dizer, idosos sendo apartados pela Alexa, que informa que a senhorita Letícia está mal de saúde e não pode recebê-los agora. Os homens estão decididos a ficar lá até que ela melhore. O Erden pergunta o que diabo está acontecendo ali e os senhoritos na cara dura falam que ouviram sobre o rumor de que iam se divorciar. Ainda vai demorar muito o processo? Um deles até mesmo oferece um advogado para que tudo seja mais rápido. Sim, senhores e senhoras, esses caras são todos pretendentes da Letícia.
curto e grosso, com raiva e fogo nos olhos, o Erden manda todos se retirarem dali imediatamente. Isso mesmo, mostra quem manda aqui, menino. Depois que todos metem o pé, Alexa conta que a senhorita está bem de saúde na verdade, e só disse isso como uma desculpa para que eles desistissem. Ela está no jardim da ala leste, e o seu esposo vai encontrá-la para conversar sobre essa bagunça. A Letícia tá cabisbaixa embaixo da árvore, olhando para as diversas cartas de pretendentes, até que rasga todas com raiva. Para ela, todos são iguais ao seu tio. Vão usá-la e quando causar algum dano à posição deles, vão acusá-la falsamente de ser uma bruxa e entregarão ela ao templo para ser queimada. Isso dá enjoo nela. O único lugar em que pode ser ela mesma é em Halstead, e o único marido que pode compreendê-la e apoiá-la é Erden. Mesmo que continuem caçando uma esposa ali, ela não vai se divorciar. Todavia, existe um limite para desaparecer, queimar ou esconder os documentos do divórcio do esposo. É só pensar no querido que ele vem. Ele vê os pedacinhos de papel no chão e Letícia explica que leu as cartas endereçadas a ela, pedindo desculpas por rasgá-las. Que desculpa o quê, filha? O Erden não quer que ela se case com outra pessoa e queria poder dizer isso pra ela. Mas se ela ficar ao seu lado, sente que a colocará em perigo, como a vez em que foi sequestrada por Belaire. Porém, naquele momento, o Lorde Demônio quer pelo menos expressar seus sentimentos que descobriu que sentia sobre ela. Enquanto estende sua mão ao rosto de sua esposa, ele se pergunta se pode alcançá-la com eles. Nesse momento mágico, eu tenho certeza que finalmente esse casal vai se confessar e lascar um beijo, né? Só que não, porque o desgraçado do Belaire aparece no meio dos dois, que nem uma assombração chamando a Letícia. Enquanto ele saúda a querida, o Erden se põe em posição de ataque, perguntando por que ele tá ali em Halstead. Olha, gente, o traço do Belaire teve um glow up. E com uma cara inocente, o antigo demônio da fortuna fala que precisa fazer um pedido com todo o seu coração para Letícia, pedindo até desculpas por interromper a senhorita, mostrando ser patético que é. Que mudança passiva ele teve? Erden fala que aquilo é tudo trairagem dele, e o Belaire manda ele calar a boca, porque não tá falando com ele não. Agora sim parece o demônio de antes. Letícia manda ele tomar cuidado com as palavras que usa com seu esposo, já que ele não passa de um demônio de classe baixa agora. Depois ela questiona o que ele quer. Bem timidamente ele começa a gaguejar algo sobre ele e a dama. Na hora o Erden já fica alerta. Será que é possível que o Belaire tá tendo a pachorra de pedir a diva em casamento na frente do atual esposo dela? Só parecia mesmo, porque na verdade o demônio implora que a Letícia o use como seu servo. E o casal maravilha não tá entendendo nada. Os servos, em palavras curtas e grossas, são escravos dos demônios. Aparecem quando são chamados e cumprem todas as suas ordens. Eles podem ser ignorados quando não forem mais de serventia, não importando o período de serventia, sendo de 10 ou 100 anos. A Letícia pergunta por que ele quer aquilo tão de repente. O homem fala que quando ele era o grande demônio da fortuna, ela disse que ele era feio. Além disso, ser ofensivo tirou toda a sua confiança. O que lhe restou foi a posição que conseguiu meter no medo nos demônios. Porém, a Letícia tirou isso dele também, o tornando de classe baixa. Ele percebeu que não passa de um demônio enganado e quer aprender a fazer planos bem feitos como os dela, e entender como funciona esse ego profundo nela. Porém, antes que ele termine seu discurso, a Letícia nega. O Belaire fica ofendido. Mesmo que seja pobre, ainda pode ser de serventia. A diva fala na cara dele que não tem interesse nessas coisas. Se ele ainda não percebeu, ela é podre de rica. O demônio começa a implorar e diz que vai acatar todas as suas ordens. Ela pode tratar ele mal se quiser, pode chutá-lo, xingá-lo e até se casar com ele. O Erden fala pra esposa que esse maluco tem uns fetiches estranhos. É melhor se livrar dele. Porém, antes que façam isso, o Belaire fala que vai mostrar onde está o artefato do Castelo de Diamantes, que agora é o Castelo de Serenas, voltando a ter o seu antigo nome. A Letícia não tinha pensado nisso ainda, e o Belaire se anima, falando que pode conseguir isso para ela. Mas a Letícia de novo recusa, afinal, ele não era útil nem quando tinha poder. Ele foi enganado por uma simples humana nessa época. As pessoas de Halstead sempre têm um parente distante ou próximo que se foi pelas mãos de demônios. Ele acha mesmo que todos aceitariam de boa que ele se tornasse seu servo. Ele tem pouco sentido no que faz. Ninguém contrataria ele. Não sabe trabalhar, precisaria aprender o básico. E se ele não consegue fazer isso, não tem por que largar aquele papo. Ouvindo isso, o Belaire desaparece na frente do casal Maravilha e o Erden fica mais aliviado. Afinal, ele tinha pensado que ele perguntaria outra coisa para Letícia. A dama, de toda forma, ficou surpresa com a proposta do demônio e questiona o que seu marido achou que ele ia falar.
O homem gagueja muito, mas não consegue tocar no assunto do matrimônio. Ele disfarça perguntando se a esposa gosta de doces. É agora que ela responde que o único doce que ela quer é ele. Saindo disso, as lavadeiras e criadas de Halstead comentam enquanto estendem as roupas que o lago perto do castelo, antes muito sujo e impossível de usar, ficou límpido graças à ação de um demônio. Isso mesmo, o Belair trabalhou duro para limpá-lo. Depois, por Alexa, chegou a notícia de que o homem andou pelo vilarejo capturando ladrões. Isso é surpreendente. Na mesma hora, chega a notícia de que um novo incêndio começou por obra do dragão Valiana sem querer. Porém, quando o casal Maravilha chega no local, o Belair já tinha apagado o fogo. A Letícia tá achando que ele ficou doido ou comeu algo estragado. O demônio fala que ela tinha mandado ele aprender tudo do básico, né? Com uma investigação, ele descobriu que isso pros humanos é portar-se bem, ser amável e ter boas intenções. A Letícia diz que isso é contraditório para um demônio, e o pior é que ela tá reparando que o homem está estranhamente mais jovem. Ele diz que quer entender melhor os significados dessas palavras para ser um bom servo de um humano, por isso precisa aprender a base dos humanos. Letícia julga que ele começou a se tornar útil. Se continuar assim, pode pensar no seu caso. Isso não é uma boa notícia para o Erden, mas o Belair se enche de esperança e agradece a dama. A Letícia fala para o marido que ele se comportar bem não vê problemas em tomá-lo como servo, mas o Erden vai ficar enciumado com isso logo logo. Um contrato com um servo é eterno, bem superior comparado a um trato de sangue sobre fogo, que é o que tem com sua esposa, sem contar que o divórcio está perto. Logo o casamento não vai ser nada mais que um pedaço de papel partido em dois. Ele está desesperado, porque se ela fizer um contrato com esse desgraçado, ele vai ser menos que ele. Erden precisa confessar seus sentimentos antes que tudo termine e vai ser essa noite. Só que de noite o esposo novamente gagueja mais que tudo. Em vez de eu te amo, ele perguntou se ela já tinha mordido um cachorrinho. Ele tá ficando desesperado, já que desde inúmeros pretendentes que vieram de todos os lados, até um demônio que pede por sua companhia, todos parecem estar competindo com ele, que prometeu o divórcio a ela, mas não sente que seja a melhor opção. Erden não quer se separar dela, mesmo que confesse seus sentimentos também. O que aconteceria? Ele duvida que sua esposa queira ficar com ele pelo resto de sua vida. Bem nesse momento, a diva bate em sua porta. Ao abrir, ele se depara com sua dama vestida de camisola. É uma bela noite para uma confissão, não acham? A Letícia fala que veio porque viu sua luz acesa, sem contar que por dividir o ambiente com Erden sozinha, sente tudo meio vazio agora. Quando o clima estava ficando romântico, o ronco da barriga do Erden estraga tudo. Isso é porque ele esqueceu de comer e já é tarde. Ele fica super envergonhado, mas sua esposa o convida para roubarem alguma coisa na cozinha. Os dois pombinhos correm de mãos dadas entre os guardas, com Erden usando uma capa. A Letícia diz que não precisa ficar com medo. São os dois donos do castelo. Mas o medo do Lorde é a bronca que pode levar da Bastian se for pego. Eles chegam até o alvo do crime, um delicioso bolo que era para amanhã seguinte. Sabe o que vai acontecer se comerem agora? Vão comer mais bolo que todo mundo? Olha que maravilha! Os dois fizeram um verdadeiro piquenique, e a Letícia diz que na casa de seus antigos tios acabava passando fome e era obrigada a pegar comida na cozinha às vezes. Ela comia tudo o que queria e acordava bem cheia na manhã seguinte, apesar de que ela foi punida quando a pegaram. Ela não era uma criança no castelo, era apenas um estorvo. Quando a Letícia pergunta por que ele esteve acordado até agora, ele fala que estava preocupado com algo. Para se livrar dessa sensação, ela faz o joguinho das pétalas, arrancando e falando sim e não a cada uma. A opção que cai no exemplo é que ela vai dormir até mais tarde amanhã. Ela entrega uma flor para ele e lhe dá bolo na boca depois. Enquanto o marido faz a brincadeira, ela pensa sobre tudo que ele vem perdendo ficando trancado em seu quarto. Ele perdeu a sensação das estações em seu rosto. Ela se pergunta se existe alguém capaz de quebrar sua maldição. Isso nem importa agora, e sim que a pétala que caiu foi a de não fazer o divórcio. A Letícia está decidida a ajudar ele a se livrar daquele mal, para que assim o divórcio não aconteça. Então pergunta se deveriam repetir aquele furto noturno mais vezes. Bastian está desesperada no dia seguinte com o desaparecimento do doce, enquanto os dois fingem que nada aconteceu. Mas problemas maiores que isso estão por vir. Alexa fala que agora que Belair fechou seu negócio e a casa das sopas deles não foi pra frente, os demônios que se libertaram começaram a atacar pessoas. Após revisar os documentos em Halstead, se constatou que são ataques feitos por demônios menores e seres malignos.
Letícia está chocada e apavorada. Por culpa de Halstead, os danos aumentaram. Isso não é possível. Não liberaram o castelo de Serenas para isso. Essa nossa idosa esperta sugere que usem aquele tipo para benefício próprio. Que tipo? Belaire? Faz sentido, afinal, a melhor forma de controlar demônios é com outro demônio. E não é que o Belaire colabora falando pros demônios que a senhora Letícia dele não consegue mais se concentrar em seus negócios com aquela confusão de ataques a humanos? Os mesmos ficam tristes por não ter mais a sopa, mas por que ouviriam um ser de baixo nível como ele agora? O Belaire diz que sua senhora não vai se resumir a vender sopinhas. Ela está em outro patamar. Madame Letícia vai conquistar o continente. Nada como uma mentira bem contada no momento certo, né? Porque os demônios ficam impressionados. Depois que alguns dias se passam, a poeira daquela confusão baixou e um alívio caiu sobre os envolvidos. Se continuar assim, até o demônio Belaire acaba tendo utilidade. A Letícia começa a elogiar tanto o querido que seu marido fica visivelmente enciumado. No momento em que Alexa menciona um problema de seca no reino, ele prontamente se oferece para resolver aquilo para chamar a atenção, mandando Valhanas espalhar água pelo lugar com um balde. Eu achei genial! E quando Letícia precisa de algum documento, eis que surge seu amado com o mesmo no segundo seguinte. A Letícia acha que ele está se esforçando para ser o melhor líder para suas terras. Ele está tentando ser um esposo mais útil que o Belaire. Mais tarde, Letícia se pega pensando no querido. Ele tem corrido para todo lado ultimamente com o dragão. Ela queria poder pelo menos tomar café com ele, mas não tem nada que pode fazer no momento. Mais tarde, Alex e Bastian chamam a senhora para mostrar o que aconteceu no salão de baile. Ao chegarem, veem um lugar deslumbrante de tão limpo e lindo. A menina pergunta se foi a Bastian que limpou. E aí que está a grande questão. A idosa aponta para o ser que realizou a limpeza, que é ninguém mais ninguém menos que o Belaire em forma de criança. Ele simplesmente encolheu e explica que tem feito tantas coisas boas que terminou assim. Mas tudo bem, se ele se tornar seu servo oficialmente, ele vai voltar a crescer depois. Letícia pergunta o que ocorre se ela não fizer isso. Será que ele some? Vai me abandonar como um demônio de baixo nível? Na verdade, assim até que fica mais fofo de se ver. Ela pergunta se ele consegue romper a maldição de outro demônio caso o aceite como servo. Belaire diz que depende do tipo de maldição e do demônio. Seria difícil de descobrir informações sobre seu tipo com ele estando em tão baixo nível, mas se analisar os documentos do Armazém Infinito deve encontrar. Não é exatamente um lugar, mas sim um artigo mágico que está em posse de um demônio específico. Ele é o grande demônio da vaidade, Mephisto. Ultimamente, Belaire ouviu que ele está se passando por uma mulher vaidosa para enganar as pessoas, atendendo pelo nome de sacerdotisa besta dos abados. É reconhecida entre um povo altamente religioso. Eles são isolados e é difícil forasteiros se juntarem ao grupo. Até o momento, ninguém descobriu que a santa é um diabo. Ela cumpre bem seu papel enganando a todos. Cásaro fala que sabe que desde pequenos os seguidores a cultuam e ao chegar na idade adulta passam por um batismo, que na verdade é um contrato de venda de almas. Milhões de almas já caíram nessa. Mais tarde a Letícia está contando sobre tudo pro Erden. Aqueles humanos não sabem que estão sendo enganados. Eles não deveriam ajudá-los? Ele não quer que sua esposa se coloque em perigo e segura sua mão falando isso. A diva pensa em contar sobre o armazém. Eles precisam tocar no assunto da maldição mais cedo ou mais tarde, mas ela escolhe esperar. Erden comenta que sempre prometeu que Halstead seria um lugar para mantê-la segura, mas é ela quem está protegendo o reino. Ela começa a falar que é seu dever como senhora do lugar, mas se recorda que Erden continua com o divórcio, mesmo que tenha sido adiado. Eles deixam então o assunto de Ábados para depois. No dia seguinte, os pensamentos sobre aqueles problemas permeiam a mente da Letícia durante o almoço, até que chega voando em Valhanas seu marido, que a chama. Ele desce do dragão anunciando sua volta. Logo cedo voou para Serenas, e ela pergunta se as visitas tão cedo são sempre para procurar o artefato do lugar. Ele concorda, e diz inclusive que achou uma masmorra no castelo. Ela gostaria de ir junto com ele ver. É óbvio que Letícia concorda. Chegando lá e observando a masmorra, Erden conta sobre uma pista que descobriu recentemente para encontrar o que procuram. Aparentemente, o primeiro dono daquele castelo foi um antepassado da sua família. Se há artefatos ocultos, é mais fácil procurar por coisas relacionadas a Halstead.
Observando uma estrutura de pedra e atenta às informações do marido, Letícia parece ver algo. Se aproximando da estrutura e observando seu amado na frente dela, ela se toca que tudo forma um desenho de 4 asas, ou seja, o símbolo de Halstead. A parte inferior borrada naquela estrutura seria uma rachadura residual de poder? Não exatamente. Está muito velho, mas se olhar bem a forma, ela é um desenho de uma espada, como se fosse ser encaixado. Erden grita que já viu aquele modelo. Tem certeza de que tem uma representação dela em uma das estátuas de antepassados de Halstead. Eles têm que trazer o objeto ali para verificar se ele realmente tem uma função de chave. Mesmo que não seja original, é uma réplica fiel. Deve servir. Eles vão até o sótão onde o objeto está. Passam pela estátua do pai do Erden e se veem na frente de um estranhíssimo ser mascarado, seu primeiro antepassado. E ali está o que procuram. Assim que encaixam a espada no lugar, não se demora para que as asas se abram, e uma estrutura gigante com 4 asas também aparece, estendendo o núcleo de manas do castelo Serenas. No momento em que Erden o segura, a estrutura se ilumina e muda o seu formato magicamente. Aquele núcleo faz com que quem o possui possa ser disfarçado do que quiser, enquanto esteja usando. Se eles usarem isso, podem se infiltrar em Abados. Erden diz que esteve pensando naquela situação e acha que Mephistil será difícil de lidar. Ele viu que sua esposa esteve exposta a muito risco ultimamente e sente que é seu dever a proteger enquanto estiver no reino. Ele sente muito, mas não pode atender esse pedido. Letícia sente uma forte sensação de tristeza. Ela está sentindo que vai realmente se divorciar. Tem tanta coisa pra diva pensar ao voltar pro castelo e mesmo assim ela tá chateada pelo marido partir sozinho. Está lendo sobre espadas e se depara com uma que é idêntica à que encontraram. Espada do Limbo. O poder dessa espada é tão grande que pode partir montanhas e rochas com um único golpe. Com certeza isso é uma lenda, né? Mas o raciocínio da diva é interrompido com súplicas de homens de diversas idades no salão principal, indignados com o fato de que Erden e Letícia não se divorciaram ainda. Os rumores desse divórcio não duram meses já? Alexa fala que isso não é da importância de nenhum deles e que o seu senhor não tem obrigação de vê-los. Os velhos falam que se forem embora agora, nem vão querer saber mais da senhorita Grey. E dito isso, não querem se arriscar a topar com o marido. E adivinha quem acabou de chegar? Erden fala impiedoso que se voltarem a armar barraco na sua porta, não vai mais abri-la para os visitantes. Um velho pergunta se a carta de divórcio dos dois voltou a desaparecer. Alexa começa a dar alguma desculpa sobre as batalhas que ocuparam, mas os burburinhos começam. Ele está de fato enrolando para dominar a senhorita Grey. Já que Halstead voltou a brilhar graças a ela, ele não quer deixar a garota partir. Eles falam que ele deveria se envergonhar daquilo. E o Lorde nega. A Letícia só tá de rabo de olho ali em cima espiando. Erden grita que não vai mais se divorciar da Letícia, pra alegria dela e nossa. A diva tá surpresa na mesma proporção que os pretendentes, que já começam a reclamar sobre mudar sua palavra. Pois agora não muda mais. Como as acusações de egoísmo não param, a Letícia se mete e manda todos calarem a boca. O que eles pensam que estão fazendo na mansão dos outros berrando assim? Os homens dizem que não é justo com a senhorita Grey ficar ao lado daquele monstro pelo resto de sua vida. A garota se contém. Ela está ali por vontade própria, mas mesmo que anuncie isso, não vai fazer diferença. Então, colocando sua melhor cara de imperatriz, ela fala que parece mesmo que o seu marido a está prendendo com alguns truques. Mas isso não é uma oportunidade? A frente norte que dá para Pandemonium está toda sendo cuidada por Halstead. Isso não acaba sendo benéfico para todos ali? Eles acham que vai acontecer o quê no momento em que ela deixar o reino? A paz não vai reinar mais. Mesmo que o castelo de cristal tenha sido tomado, um mal maior se aproxima de todos sem que notem. Letícia anuncia que em Abados
a alguém que se passa por uma santa para conseguir cometer seus atos malignos. O grande demônio Mephisto está solta. Todos ficam chocados com a revelação que acabam de ter sobre a santa famosa. Os homens começam a conversar sobre os boatos de evangelização de povoados perto de Ábado. E então eles ficam com medo do quão próximo eles estão da capital. Letícia vê uma oportunidade e não demora em dizer que os demônios não vêm apenas de pandemônios mais. Eles podem invadir suas casas amanhã mesmo e sem que notem. Agora começaram a cobrar o que a diva vai fazer a respeito daquilo. A dama promete agir, mas para fazer isso ela precisa permanecer em Halstead. Ela entrelaça seus dedos ao de Erden e pergunta se eles já terminaram de calcular o preço da presença da dama no lugar. Não demora nada para todos se retirarem e desejarem boa sorte para o casal, pelo menos por enquanto. Letícia está pronta para ser chamada de egoísta pelo marido. Ela quer ficar em Halstead e quebrar a maldição do mesmo. Erden pergunta por que ela fez isso e sua esposa questiona se ele estava falando sério antes. As lágrimas despencam quando ela desabafa a pergunta. Que ele não vai mesmo se divorciar dela. Ela só precisa de uma palavra para continuar ali, lutando naquele reino, para continuar lutando por Erden. O seu marido a abraça imediatamente. Ele não vai se divorciar dela nunca. Nesse momento caloroso, os fãs vão à loucura. E o Lorde deixou sua máscara cair e se afasta, explicando que esses homens que vieram são pessoas suspeitas, que querem se aproveitar de sua amada esposa no momento em que a deixar. Não pode permitir que se case com esse tipo. Letícia se dá conta que, novamente, ele só estava pensando no bem dela. Como alguém pode ser tão altruísta para negar sua própria felicidade assim? Não vai ser só perigoso ir para Ábados. Caso ganhem o lugar, os pretendentes vão continuar voltando. Mas para Letícia, o importante é ter o Lorde para ela. Mesmo que seja só dela esse desejo, ela não se importa mais. Mas consegue se conter e pergunta se ele vai estar com ela quando for necessário. Erden coloca sua testa na de sua amada e diz que, sem dúvidas, vai estar para sempre ao seu lado. Por quanto tempo ela vai poder segurar sua mão? Letícia não sabe, mas não hesita em dizer que vai estar ao seu lado também, para a surpresa do marido. Ela vai destruir a maldição dele, vai destruir os demônios e proteger ele e a si mesma para que ninguém os atinja. Ela fala isso sorrindo perto dele como nunca antes esteve. Pra melhorar essa cena, só se rolasse beijo mesmo. Mas não rola, infelizmente. Mas saberemos em breve mais sobre a proximidade de nosso casal e quais desafios enfrentarão nessa aventura contra o demônio da vaidade. Muito obrigada por assistir até aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like e compartilhem. Obrigada aos membros do canal também. Considere se tornar um se possível. É isso e sayonara!